A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui nós temos liberdade de poder adorar e exaltar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda a exaltação. Meus amados, sem delongas, sem perda de tempo, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Nós estaremos lendo o capítulo de número 12, fazendo menção do versículo 1, 2, 3 e 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. Escola Bíblica Dominical. EBD. Escola Bíblica Dominical. A escola está uma bênção. Quem não está vindo para a escola dominical está deixando de aprender. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite. É um dos pilares que nós vamos estar falando aqui nessa noite. Sem perca de tempo, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitará dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento e de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-o para o dia da minha sepultura, e guardou isto. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podemos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós temos nessa noite 15 minutos para nós meditarmos na palavra e orando ao Senhor, pedindo a Deus uma mensagem para que eu pudesse estar meditando com os irmãos essa noite, algo de Deus para os nossos corações, e falando com Deus. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que todo domingo eu decido sair, vou na casa de alguém, e hoje meus meninos olharam para mim e falavam assim, as pessoas pensavam, você não vai sair então? E eu fiquei quietinho em casa, estudando, meditando na palavra e conversando com eles, tendo um particular com eles, e ao mesmo tempo intercedendo pela minha família, pela minha casa, junto com os meus filhos. É uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer para que a nossa família venha a ter cada dia mais êxito na nossa caminhada com Cristo. Amém? E falando com Deus, eu pedi a Deus um tema para que eu pudesse estar meditando nessa noite com os meus irmãos. E Deus colocou um tema no meu coração: os 4 fundamentos para uma família cristã. Ou, se você quiser trazer na sua mente, os 4 pilares para uma família cristã. Os 4 pilares para uma família cristã. Precisamos de estar cada dia mais colocando a nossa família nesses 4 pilares, nessa edificação. Uma família nunca será uma família se não tiver um pilar, uma estrutura para segurar a casa de pé. Hoje foi lido aqui nessa noite que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é preciso a gente colocar a nossa casa na posição como o Senhor quer que nós colocamos. E lendo em João no capítulo 12, e o versículo de número 2, eu já encontro aqui 3 pilares, e o último pilar está no versículo final
final da leitura bíblica. O primeiro pilar que eu encontro aqui, para que nós pudéssemos estar cada dia mais e mais colocando diante da nossa família, o primeiro pilar está no versículo de número 2. E o primeiro pilar, pastor, eu encontro na vida de Marta. O que eu acho mais interessante é que tem pregadores que usam essa passagem bíblica para poder falar mal da vida de Marta. Outros usam essa passagem bíblica para falar bem de Maria. Outros até mesmo encontram nessa passagem bíblica para falar bem de Lázaro. Mas eu quero nessa noite falar bem dos três. E eu quero também nessa noite mostrar para você em que posição está a sua família. Se está na posição da família de Marta, se está na posição da família de Maria, ou se está na posição da família de Lázaro. Mas o que eu acho mais interessante e o que eu quero para a nossa família é que esteja na quarta posição. É nos 4 pilares. Se a sua família não estiver embasada nos 4 pilares, a sua família nunca vai chegar a lugar nenhum. O que eu acho mais interessante é que no versículo de número 1, a Bíblia diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Jesus gostava de visitar Lázaro. Jesus gostava de visitar a família de Lázaro. Eu acho muito interessante quando eu vejo isso em Jesus, porque eu aprendo isso como mestre. Eu amo visitar as famílias, eu amo de estar na casa dos meus irmãos e até mesmo de saber o que está acontecendo. Porque que muitas das vezes os meus irmãos somem. Eu quero saber o que está acontecendo, até mesmo para me ajudar. E o que eu acho interessante é que Jesus tinha isso com ele. E o que eu acho também mais interessante, meus amados irmãos, é que aonde Jesus está, na casa que Jesus está, na família que Jesus está, ela não será mais a mesma. Depois que Jesus começou a visitar a casa de Lázaro, a família de Lázaro em Betânia, a família de Lázaro nunca mais foi a mesma. E o que eu acho mais interessante é que nos versículos a seguir, a Bíblia diz assim, onde estava Lázaro, o que faleceram e a quem ressuscitará dos mortos. Quem não conhece essa passagem bíblica de João, no capítulo 11, quando fala da morte de Lázaro, quando fala da enfermidade de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chega para Lázaro e fala: olha, Lázaro, essa enfermidade tua não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu, mas Jesus falou que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morre. Mas o que eu acho mais interessante é que para Jesus ninguém está morto, porque Ele é o poder da ressurreição, é Ele que tem o poder de transformar a vida daquele que se diz está morto, é Ele que é o poder para mudar o quadro da história da família. Lázaro agora recebe a visita de Jesus. Quando Jesus chega ali em Betânia, na casa de Lázaro, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus entra ali, fizeram depois uma ceia. Fizeram uma ceia para receber a pessoa de Jesus. Fizeram uma ceia, irmãos, para receber a presença de Jesus. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, irmão, está lá, Lázaro se preocupa em preparar um banquete para ter a presença de Jesus com ele. Mas o que eu acho mais interessante, meus amados irmãos, é que a Bíblia diz no versículo de número 2: fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia ao Senhor. Aí que interessante, pastorias. E Marta servia ao Senhor. Eu vejo uma mulher que está dentro de uma família, e a posição desta mulher, chamada Marta, é de servir ao Senhor. Este, meus amados irmãos, é o primeiro pilar de uma família cristã. Que pilar é esse? Servir ao Senhor. Se tem uma família que não serve a Deus, ela não vai para lugar nenhum. Mas se no meio desta família tiver alguém que serve ao Senhor, a vida desta família não pode mais ser a mesma. Uma família que serve a Deus, uma família que serve a Cristo com sinceridade, esta família não pode mais ser a mesma. A família agora recebe a presença de Jesus, eles preparam o banquete, e aí Marta não era pouco, Marta começa a servir ao Senhor. Como que está
está a sua família diante do Senhor? Ela está servindo a Deus ou não está servindo? Qual é a posição da sua família na caminhada com Cristo? Está servindo ou não? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Marta, ela servia ao Senhor. Irmão, nós precisamos de estar cada dia mais e mais servindo ao Senhor. O segredo da vitória da família é servir a Deus. Servir de que maneira? Glória a Deus, irmão. Para que você acha que Deus te salvou, te separou, te capacitou, te ungiu? Para quê? É para falar mal da vida dos outros? Ou é para servir a Ele em espírito e em verdade? Marta servia ao Senhor. Esse dia eu coloquei no status: fale muito de Deus, fale pouco de você e não fale nada de ninguém. Porque o que tem de pessoas que não sabem servir ao Senhor, e quando não sabe servir a Deus, fala mal de todo mundo. A igreja para ele não presta, a família para ele não presta. Por quê? Porque ele está preocupado em falar mal dos outros. Só que aqui Marta, ela estava preocupada em servir ao Senhor. Quando Jesus chega na casa, a primeira preocupação que eles têm é preparar o banquete. E diante desse banquete, a Bíblia diz que Marta servia ao Senhor. Mas Bíblia, Josué capítulo de número 24, versículo de número 15. Porém, se for, olha o negócio que é mais bonito, para chegar mais. Olha o que Josué no capítulo 24, ele fala no versículo 4, 14 e 15, irmão meu. Ó, agora pois temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitarem fora os deuses quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, servi ao Senhor. Aí depois Josué começa dizendo: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz, aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, se parecer mal aos vossos olhos servir aos deuses que os pais de vocês serviram no Egito, isso aí é problema de vocês. Quer servir aos deuses, serve, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Marta servia ao Senhor. Josué fala nisso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Oh, maravilha. O primeiro pilar, irmão, de uma família cristã é servir ao Senhor. E hoje em dia ninguém quer servir. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em servir. Eu não sei se os irmãos observaram, quando eu peguei o microfone para pregar, aí veio o diácono lindo, abençoado, com uma gravata bonita, que a irmã Penha capricha nele, e veio me servir, irmão. Colocou um copo de água. Isso aqui é servir, ele é o que é servo do Senhor. A Bíblia diz que é melhor servir. Olha que interessante. O irmão Nivaldo faz questão de pegar a água e me servir, irmão. Vocês entendem o que é isso? Quando ele serve a água para mim, automaticamente ele está também servindo ao Senhor. Marta servia ao Senhor. O que é servir a Deus? Faltava minha tempo aqui de falar sobre servir a Deus. Porque tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas no trabalho ninguém condiz que ele é servo de Deus, porque ele não prega. O testemunho dele não condiz com a fé que ele prega. Então no trabalho ele não serve a Deus. Nas
Eu não sei se a sua família é uma família trazida à vida de Marta, de servir ao Senhor. Mas a segunda posição também que eu encontro está na vida de Lázaro, meus amados. No versículo de número 2 aí, a seguinte, vai dizer assim, olha. Lázaro era um dos que estavam. Aonde que Lázaro estava, irmão Penha? À mesa com ele. Quer dizer que Marta servia a mesa, só que Lázaro estava na mesa com Jesus. Olha, irmão meu, se Lázaro estava, meus amados irmãos, na mesa com Jesus, ele estava ouvindo quem? Marta servia, Lázaro na mesa, participando da ceia, do banquete, porque quem estava lá era quem? Jesus. Só que se Lázaro está ao lado de Jesus, ele está automaticamente ouvindo Jesus, ele está automaticamente aprendendo com Jesus. Então o segundo pilar para uma família cristã é estar à mesa com Jesus, aprendendo com Ele. Hoje em dia tem crente que não vem para a escola dominical. Por quê? Porque não quer sentar à mesa com Jesus. Hoje em dia tem crente que não vem para o culto de doutrina. Sabe por quê? Porque ele não quer sentar à mesa para aprender com Jesus. Que posição é melhor? Servir ou estar na mesa? Que posição que você queria, irmão? Você está na posição de estar na mesa. Eu estou na posição de servir a mesa. Porque nesse exato momento eu sou o garçom de Jeová que estou distribuindo o alimento. Mas você está no restaurante espiritual, sentado na mesa, sendo alimentado pelo alimento que o garçom está te servindo. Não é que a posição de servir é inferior, mas a posição de estar à mesa com Jesus, eu acho ela melhor. Glória a Deus. Tem pessoas que não têm paciência para sentar e ouvir, pastor. Tem pessoas que não têm paciência para sentar e ouvir e perde a paciência. Só que quem não quer servir, meu, não senta para ouvir. Quem não quer servir Jesus, não vai sentar na mesa com Jesus para ouvir ele falar. O segundo pilar de uma igreja, de uma família cristã, é estar na mesa com Jesus. E hoje em dia nós temos essa dificuldade de estar na mesa, de sentar na mesa, de participar da ceia sentado ali, sabe? Nós temos essa dificuldade hoje. E nós não deveríamos ter. Tem muitas famílias que não faz mais a oração no almoço, no café e na janta, não faz mais. Perderam essa essência. Agora, quantas famílias? Esse dia a minha esposa chegou para mim, pastor, e ela me cobrou. Ela falou assim: eu estou observando que nós não estamos mais orando quando vamos tomar café ou quando vamos almoçar. Está errado. Tem alguma coisa errada. Só que se a coluna, que é quem tem que estar na estrutura, na posição, se ele não está tendo direção, aí sabe o que Deus faz? Abre a visão das bases. Está entendendo, irmão? Se a estrutura, se o pilar perde a estrutura, Deus usa a base para sustentar. Eu ouvi isso hoje no status da nossa irmã Rosária. Se o pilar perde a estrutura, Deus usa a base. Sabe o que eu estou vendo com isso, Itamar? Se por um momento você começa a fraquejar e a desanimar, sabe o que Deus vai usar? A Catiane como base para te segurar na estrutura. Vem cá. É assim, 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 assim. Por quê? É uma família, não é união. A família tem que estar unida no mesmo propósito, em servir ao Senhor. Aí quando a gente vai perdendo a base, sabe? Aí Deus vai lá e usa a nossa irmã Marinéia. Ele fala que esse amor sobe para a torre da vigilância. Porque muitas colunas acham que porque é coluna não tem que ouvir as bases. E quem é a base? A Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Só que quando a coluna, presbítero Antônio, perde a estrutura, tem bases que não têm paciência. Tem bases que não têm paciência para segurar
para dizer, olha, o caminho é por aqui. Você está pegando outro rumo. Sobe para a torre. Aí quando eu falo assim com ela, às vezes brincando, mas a torre está cheia. Ela fala assim, então desce para casa. Mas ela não deixa eu escapar. Ou sobe para a torre ou desce para casa. Aí eu fico cercado. Aí o que eu tenho que fazer? Ou eu subo ou eu desço. Mas eu não posso ficar em meio termo. Está entendendo? Hoje eu falei para ela assim, amor, vai ter um pregador, um homem é uma bênção. Você tem que ir porque ele é um sábio. Irmão, é só para distrair um pouco. O segundo pilar é uma família, estava em Lázaro, que era uma família que sentava à mesa para estar ao lado de Jesus. O terceiro pilar, eu vejo na vida de Maria. A Bíblia diz, já deu 9 horas ali, mas o pastor me deu até 9h10. Então se eu chegar até 9h10, eu estou na bênção, tá, meus irmãos? Segura aí só mais um minutinho, eu vou falar só sobre mais 2 pilares. Quando eu comecei nem a pregar ainda, eu já quero entrar no quarto. A mensagem começa no quarto pilar, estou falando só do terceiro ainda. Mas eu não vou externar muito não. O versículo de número 2 fala assim, ó, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Então, uma família que serve. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É uma segunda família que está à mesa com Cristo. E a terceira diz assim, ó, então Maria, tomando uma libra de unguento e de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de... Se ela está ungindo os pés de Jesus, ela está fazendo o quê? Servindo, não, servindo é nada. Isso, meu pastor, me ajuda aí, que quando ajuda assim fica mais fácil. Eu vou ler de novo, ó. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Exemplo de humildade, ela está fazendo uma adoração. Então ela está adorando uma igreja que serve, uma igreja que está à mesa com Jesus e uma igreja que adora ao Senhor. Oh, meus amados. Aí quando eu falo isso aqui, uma igreja que adora o Senhor, às vezes tem pessoas que acham que adorar a Deus é só subir aqui, pegar o microfone e cantar bonito, entoar uma verbalização bonita. Não é só isso. Adorar a Deus, irmãos, é chegar na intimidade de Jesus. Olha o que essa mulher faz, olha o que essa mulher faz. A Bíblia diz que ela pega um vaso de unguento, ela derrama aos pés de Jesus. E sabe o que ela faz? Isso aqui, pastor, eu não poderia fazer nunca. Por quê? Porque eu não tenho cabelo para enxugar os pés de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmã Marta, que ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Irmã Tatiana, você que tem o cabelo grande, minha esposa, todo mundo aí, as mulheres com cabelão, derrama esse unguento aos pés de Jesus nessa noite, enxuga os pés dele com a sua adoração. Aleluia! Eu falei para Deus assim, Deus, como que é enxugar os teus pés com o cabelo? Como que é? Irmã, você já imaginou? Enxugar os pés com o cabelo? Tem como, irmão? Porque a gente não enxuga o cabelo com a toalha. Só que essas revelações divinas, irmão, não é para a gente entender. Oh, maravilha! O momento de adoração que ela tem com Jesus é um momento ímpar, é um momento único, é um momento singular. Esse tipo de adoração aqui não é só para ela. Esse dia, pastor, eu vou falar aqui. Esse dia eu estava subindo aqui, e aí tinha alguém aqui cantando aqui dentro, servindo a Deus, sabe? Servindo a Deus, e ao mesmo tempo que essa pessoa estava servindo a Deus, ela estava cantando. E no momento que ela estava cantando, ela estava na mesa com Jesus. E no momento que ela estava na mesa com Jesus, a dimensão foi tão maior que ela começou a adorar. Quando ela começou a adorar, eu falei, peraí, que agora o ambiente mudou. E eu fiquei com quase 10 minutos ouvindo essa pessoa adorar ao Senhor. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, amor, há uma diferença em cantar e em adorar.
Paulo fala isso. No momento da adoração, Deus transforma o ambiente da casa. Às vezes você pode estar lavando os pratos, servindo a Deus, sentado na mesa e adorando o Senhor. Às vezes você pode estar lavando os pratos, você começa a ser renovado com o Senhor, começa a falar em outras línguas, Deus muda o ambiente, quem estava endemoniado, ó, caia, sai de perto, porque a sua adoração vai incomodar Judas. Glória a Deus! Você sabe, Romeu, quando a sua adoração incomoda alguém? Quando tem Judas no nosso meio. Sempre Judas vai ficar incomodado com a sua adoração. Judas não consegue se entregar na adoração de Judas, mas o coração dele se enche. A Bíblia diz que quando ela derrama, meu sapato está sujando tudo aqui, meu irmão Penha. Depois você vai quebrar a barrada. Estou sujando tudo aqui, irmão Penha. Meu Deus, segura. Depois você me corrige, tá? Meu sapato está sujando tudo aqui, ó, pastor. Irmão, para finalizar. É bom pregar em casa por causa disso, né? Você fica em casa, você fica à vontade. Aí a Bíblia diz que quando ela pega esse vaso e quebra, e o cheiro se espalha na casa, e ela limpa os pés, enxuga os pés de Jesus, irmão Dolores, aí a Bíblia diz que Judas, quando vê isso, Judas fala para esse outro, peraí, não era melhor você pegar esses denários aí e vender e dividir com os pobres? Ele mostrou uma indolência que ele não tinha. Ele mostrou uma carência que ele não tinha. Ele falou assim, por que não vendesse um bredo por 300 dinheiro? Aí, segundo a história boa, cada dinheiro desse representa um mês de serviço. Então, 300 denários representa um ano de trabalho. Aí o escritor aqui, o historiador, a essência do nardo era um óleo perfumado, importado das montanhas da Índia. Por essa razão, era extremamente caro. A quantidade que Maria usou valia um salário de um ano de um trabalhador comum. Sabe o que ela fez com a minha esposa? Imagina minha esposa trabalhar um ano, aí ela pega todo o seu acerto e lança aos pés de Jesus. Porque sabe o que é feito? Pegou um ano de trabalho. Porque o nardo que ela tinha, irmã Ésima, representava tudo isso. Então o que acontece? Ela tirou a visão da parte financeira, mas não abriu mão da adoração. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muitas pessoas que estão abrindo mão da adoração, se preocupando com a parte financeira. Aí a parte financeira está bem, mas como é que está a parte da adoração? A parte financeira está bem, está uma maravilha. Mas e a adoração? E a sua casa, como é que está? Porque tem pessoas que têm tudo. Bens materiais estão uma maravilha. Mas e a família toda destruída? E a família toda acabada? Uma família que não serve ao Senhor. Uma família que não quer compromisso em aprender com Jesus, em estar na mesa com Ele. Uma família que não tem compromisso em adorar o Senhor. E agora vem o quarto pilar e aqui começa a minha mensagem. Dentro da nossa casa não pode faltar a presença de Jesus. Glória a Deus, glória. O quarto pilar da nossa família é ter Jesus dentro de casa. Se Jesus não estiver dentro da nossa casa, irmão, nós não vamos para lugar nenhum. O quarto pilar, a presença de Jesus na nossa casa, na nossa família. Aí eu coloquei aqui, não deixa Jesus de fora da sua família. Porque se você deixar Jesus de fora da sua família nunca mais será a mesma. Se Jesus sair fora da família, acabou a família. Não tem como ter família abençoada sem a presença de Jesus. Hoje eu conversava isso com a minha irmã para finalizar. A minha irmã mandou mensagem, meu irmão mandou mensagem para mim hoje. Eu estava na escola bíblica dominical, já estou finalizando.
Fui levar minha esposa para voltar. Foi uma maravilha. Chegou lá na sala vazia. Falei, vai dar tempo para voltar. Porque o tempo está chuvoso, ninguém vai voltar agora de manhã. Ainda mais que o povo não está dando muita importância. Levei ela, voltou. Quando eu voltei, eu fui levar ela no serviço, o telefone toca. Aí quando o telefone toca, quem é? Meu irmão dizendo que o pau estava quebrando na casa da minha irmã. Que afastou da igreja tem mais ou menos 2 meses. O esposo bebe de dar dó, viciado no joguinho do tigrinho, gastando as partes financeiras todas no joguinho, deixou o cartão dela bloqueado. Aí o pau começou a quebrar dentro de casa. Aí dentro de uma família que ninguém serve a Deus, que ninguém está na mesa com Jesus, e que Jesus não está dentro da casa, vai ter o quê? Expulsão, mano. Aí cheguei lá, e como você vai resolver o problema da família? Porque quando você entra, o povo tem que dizer que em briga de casal é melhor ficar de fora. E aí eu conversando com o meu pastor, ele falou assim, você orou? Eu falei, eu orei. Só que ele estava bêbado. Como você vai orar para uma pessoa que está bêbado na queda? Não vai entender nada. Você ora para apaziguar. Só que aí eu falei assim, eu não vou entrar no meio, porque eu já te falei várias vezes o que você tem que fazer. O que está faltando na sua família? Se você não coloca essa pessoa principal na sua família vai sempre vai sempre ser destruída da maneira que está. E vai ser daí para pior. Não é profetizando a maldição, mas é precavendo e pedindo para ela colocar Jesus dentro da casa. Porque se Jesus não estiver no meio da família, irmão, acabou. Aí chamou a polícia, deu polícia. Falei, não é bom chamar a polícia. E aí virou aquela bola de neve. Que você não tem um tempo para contar mais. Está entendendo? Mas aí eu falei, coloca Jesus na tua família. Traz Jesus para dentro da tua casa. Jesus está lá de fora, olha esse que estou a porta e bate. Se abrir, eu vou entrar. Se não abrir, vou continuar lá de fora. Só que tem pessoas que não conseguem abrir a porta da casa para Jesus entrar. Prefere ficar com o coração sofrendo, em depressão e tudo mais. Eu preguei com um colega meu, ele estava na síndrome do pânico, em depressão e é 3. É síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Ele estava nas 3, desviado, afastado da igreja. Eu falei para Jesus resolver esses 3 problemas na tua vida. Primeiro, coloca ele dentro da tua casa. Preguei para ele, fiz o apelo, ele aceitou Jesus, reconciliou, hoje está aí, irmão. Está firme na igreja. Síndrome do pânico foi embora, a depressão foi embora, acabou. O homem chegava e ela lá, ficava com medo de tudo. Mas quando ele colocou Jesus dentro da sua casa, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele chega para minha cabeça até hoje, obrigado por você ter coragem de pregar para mim. Porque nem todo mundo no bairro tem coragem de pregar para um traficante. Mas nós precisamos colocar Jesus na família deles. E aí eu falei para minha irmã, coloca Jesus na tua casa, está precisando. Se não, minha filha, vai continuar dessa maneira. E aí, meus irmãos, para nós finalizar, não deixa Jesus de fora da sua casa. Jesus tem que estar dentro da sua casa, na sua família, para que você venha a ser mais e mais abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, abençoando a cada um de nós. E eu sou muito grato a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço.